Fala meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Christian e vamos para mais um devocional Esperança para você. Pecado versus esperança. Vamos lá. Romanos capítulo 3, verso 23 diz assim: Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Essa é a versão NVT. Também, se nós analisarmos na versão de Almeida, nós vamos ver: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou todos pecaram e carecem da glória de Deus. É interessante porque carecem, destituídos, não alcançam o padrão da glória de Deus. É algo preocupante. Vamos tentar entender isso. Muitas pessoas têm dificuldade de dizer que são pecadoras, de entender que são pecadoras, pois elas alegam: olha, eu nunca matei ninguém. Eu não roubo ninguém, se eu não estou fumando, eu não estou bebendo, eu não estou matando, eu não estou adulterando, eu não tenho pecado. Eu sou um cidadão de bem. Não, mas eu pago os meus impostos. E a resposta para você é: olha, você realmente é pecador. Não interessa, não tem como. Assim como eu sou pecador. Assim como a humanidade inteira é pecadora. A verdade é que todos somos pecadores diante de Deus. Isso veio por causa de uma má compreensão oriunda do catolicismo romano sobre a distinção de pecado mortal e pecado venial, com aquela ideia de que alguns pecados seriam perdoados facilmente, outros nem tanto, um pouco mais difíceis, e outros ainda exigiam um período no purgatório para que passasse um tempo a fim de ser justificado. Mas isso não é o que a Bíblia nos afirma, não é o que a Bíblia fala, não é bíblico. Porque a Bíblia nos mostra certamente que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então é a quebra da lei de Deus. E aí então nós começamos a compreender que o mesmo Deus que disse que não poderia adulterar, também falou que não poderíamos mentir. Conforme Provérbios 19, Evangelho de João capítulo 8, sobre adultério, mentira. Então, para algumas pessoas, a ideia de adulterar parece algo tão grave, enquanto mentir parece ser tão banal, tão tranquilo. É mais fácil mentir do que adulterar, mas quando se trata da lei de Deus, da quebra da lei de Deus, tanto ao mentir como adulterar, você está quebrando a lei de Deus, você está em pecado. O pecado ocorre quando nós desobedecemos a Deus. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden. Quando Deus diz não façam isso e a gente vai lá e faz. Aí está o pecado, na desobediência. Sendo assim, o que é pecado para Deus aqui no Brasil é pecado na Coreia, é pecado na Inglaterra, é pecado na Ásia, é pecado nas Américas, em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo. O que é pecado, o que quebra a lei de Deus em desobediência, se torna pecado em qualquer lugar. Nós temos que entender. Então a primeira coisa, todo ser humano é pecador, ok? Não é questão cultural. Todos somos pecadores e essa questão aí não diverge de país, de cultura, de região geográfica. Todos somos pecadores, todos pecamos. E quando desobedecemos a lei de Deus, então estamos infringindo as regras do reino, a lei absoluta de Deus, universal, santa de Deus. Então sabemos que ao mesmo tempo que pecamos, somos pecadores e o nosso pecado nos leva à morte, pecado até a morte. Ao mesmo tempo nós temos uma esperança. E ao mesmo tempo nós vamos compreender entre ser pecador e viver no pecado. Talvez você que está me ouvindo agora, você pode até mesmo zombar do que eu estou falando. Porque a grande maioria das pessoas não entende o conceito de pecado e zombam do pecado, e zombam de quando falamos sobre o pecado. E é bem provável, se você está nesse momento zombando do conceito deste pecado, você já está em pecado. É uma mensagem que pode ser dura para muitos, mas é uma grande realidade, porque se nós não entendermos sobre o pecado, sobre como vivemos longe desse pecado, nós não entenderemos a verdadeira esperança. Porque a esperança em Deus, a esperança na pessoa de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, não está nada ligada ao pecado. Essa zombaria ela vai além da igreja evangélica. Essa zombaria é uma zombaria de toda a sociedade mundial, podemos dizer assim. E o que é interessante, que o relativismo, ele abrange todas as áreas no mundo inteiro, tornando tudo relativo. Então tudo é relativo.
nem tudo é pecado, nem tudo é mal, não pense desse jeito, não, é só fazer isso que, né, uma troca de favores. Enquanto tudo isso leva ao pecado, desobediência, quebra da lei de Deus. Os relativistas defendem que o que é certo para mim pode ser errado para você, ou o que é certo para você pode ser errado para mim. Quando nós vamos analisar as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, nós vamos ver o que é errado, De Gênesis a Apocalipse, o que é errado, o que é certo. O relativismo da moralidade leva as pessoas a viverem como elas querem, ao seu bel prazer. Ou seja, as pessoas vivem a sua vida de qualquer jeito, podem fazer o que querem, destruir o que quiserem, porque elas vivem uma relativização do que pensam sobre o mundo, sobre as coisas, então elas podem fazer o que querem. Sim, muitos acham que os mandamentos de Deus são meramente preceitos de uma religião, quando na verdade não são. Por que eu vou seguir os 10 mandamentos dos cristãos, dos evangélicos, da Bíblia, se eu posso seguir os meus conceitos de ética? Eu posso seguir por uma crença que eu mesmo tenha criado ela. Então eu não preciso de religião, de igreja, de Bíblia. Eu posso seguir a minha própria crença. Então, através de todo esse pluralismo, relativismo desenfreado, nós vamos ver pessoas hoje que assumem ou levam um estilo de vida que ele é totalmente contra o que a palavra de Deus nos ensina a ser o certo. Através disso, nós vamos ver todo tipo de promiscuidade, prostituição, adultério, fornicação. Muitas vezes as pessoas acham que são apenas adjetivos para alguns tipos de conceito, quando na verdade todos eles são pecados, onde as pessoas relativizam, tornam eles mais graciosos, tornam eles mais brilhantes para o seu estilo de vida, como a desonestidade, a vida desregrada, como a falta de compromisso. Então elas abraçam este estilo de vida, queimando por total e desprezando o padrão de Deus para o ser humano. É interessante a gente observar Romanos capítulo 6, 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Este pecado, ele traz consigo consequências e obviamente que te levam à morte. E a morte natural nesta terra, pela consequência do pecado, e também a morte eterna. Estarmos com Cristo, ele nos garante vida em abundância. Vida que começa nessa terra e jamais vai acabar. Obviamente que a consequência do pecado e para todos aqueles que rejeitam Deus é morte eternal. Ou seja, não haverá uma vida eterna festiva, alegre, feliz, bem-aventurada. Porque, obviamente, estamos seguindo padrões que quebram o padrão celeste, o padrão eterno de Deus. Então, se o pecado gera consequências, onde todos nós somos pecadores e estamos longe do padrão exigido por Deus, o que nós precisamos? Nós precisamos de um Salvador. E o Salvador chama-se Jesus Cristo. O Salvador precisa nos libertar, nos livrar não somente da culpa do pecado, mas também da presença do pecado. Então o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos livra do pecado. Ele nos purifica, ele nos salva, ele nos liberta. Se o pecado é a transgressão da lei de Deus, Jesus Cristo é o Salvador que nos liberta da transgressão. Por isso, hoje é a oportunidade de você correr para os braços de Jesus. Por isso nós temos a esperança e compartilhamos esperança. Que Jesus abençoe a sua vida e que você atente para esta palavra neste devocional. Deus abençoe, nos siga no Instagram, compartilhe esse vídeo, também se inscreva no canal do YouTube. Tchau, tchau, forte abraço.